Eduardo Bartolomeu foi nomeado presidente da Vale em 2019. Sua primeira gestão na empresa ocorreu entre os anos de 2004 a 2012, quando esteve na diretoria executiva de operações logísticas. Antes de assumir a presidência da maior empresa da América Latina e a quarta maior na área de mineração do mundo, Eduardo Bartolomeu foi diretor executivo de metais básicos no Canadá. Durante os últimos 4 anos, implementou a segurança e excelência operacional, além do novo pacto com a sociedade, 2 pilares considerados estratégicos para a companhia. Eduardo, muito obrigada pela sua participação e estar aqui conosco nesse evento. Obrigado também. A Vale lançou em 2019 o portal ESG, que se refletiu muito, né? Foi o reflexo de uma preocupação social. Qual foi o ponto de virada para a empresa? Bom, esse tema de sustentabilidade na Vale ele é bastante anterior a 19. 19, claramente, né, teve a tragédia de Brumadinho, que foi um ponto de inflexão para a companhia. Isso é um fato em conteste, e ele teve um aspecto muito interessante de olhar 5 anos depois, né? Foi uma força motriz de aceleração de coisas que a gente já vinha praticando. Por exemplo, nós fomos fundadores do Pacto Global. Aquilo da famosa, que foi muito discutido no evento do Kofi Annan. A gente é fundador do Pacto, a gente é fundador da Conservação Internacional. Então, tem vários, a Vale já vinha com uma atuação, até porque a natureza do nosso negócio a gente é baseado na natureza. A mineração, ela vive da natureza. Então, a Vale, por ser uma empresa que tem seus compromissos, até o que ultrapassa o aspecto legal, a Vale sempre foi muito na frente, muito, como eu disse, muito assim, na vanguarda do que se era feito. A gente tem 2 exemplos muito interessantes na Amazônia, né? Que é o Fundo Vale e o Instituto Tecnológico Vale. Isso tem 12 anos, isso não é de 19. Hoje, na palestra do Hugo, foi colocado isso, né? A gente tem o maior mapeamento genômico da Amazônia feito pela Vale. Então, agora, o ponto de inflexão, como a sua pergunta, exatamente do Brumadinho. Brumadinho pegou tudo que a Vale vinha fazendo, revisitou, viu lacunas e, obviamente, está fechando essas lacunas, né? A gente ainda existe algumas lacunas para serem fechadas, mas por certeza posso dizer que foi um fator de inflexão muito forte. E isso também reestruturou a governança da empresa? Sim, assim, porque dentro daqueles S's, né, o E, o S, o G, e o portal foi feito por quê? Acho que é uma pergunta que você acabou não me fazendo. Quando você tem um problema do tamanho de Brumadinho, você tem que fazer uma coisa que a gente chama de, em inglês, radical transparency. A gente tem que ser radicalmente transparente. A gente não pode, e não existe por que também não ser transparente, né? Então, acho que a primeira questão que ela atravessa todas essas mudanças, tanto no ambiental, no social, na governança, foram colocadas de forma explícita. A gente, talvez com um receio de errar o número, mas é só para você ter noção da ordem de grandeza, a gente mapeou acho que 57, 60 gaps. Vários gaps, por exemplo, alguns dos gaps eram da governança. Na questão da formação do conselho, do número de independentes, de como você protege minoritários, as linhas de defesa, as áreas de compliance. Engraçado que dentro das apresentações aqui, né, das discussões, foi falado muito do E. Eu mesmo acho que o S é esquecido, mas a grande mudança arquitetônica está na governança, que é ela que garante meta. Vale foi uma das primeiras a colocar meta de ESG para mim no longo prazo, para todos os comitês executivos, metas inclusive de questão ambiental, empurradas pelo Conselho. A Vale também é a única empresa, não digo a única, mas tem outra empresa mineradora que tem escopo 3 como meta. Então, isso faz parte dessa mudança da governança. E no aspecto social, Eduardo, também percebemos que a Vale tem uma preocupação muito grande com a garantia dos direitos humanos. Né? Já está na 3ª edição do guia, mas como garantir também que esse público tão variado do território seja escutado e também seja parte desse processo de governança, né? Seja discutido a nível de governança. A questão dentro do S, né, você falou, são duas dimensões. Uma é a dimensão legal de direitos humanos, você tem, e da ONU inclusive, né, os under-RIP, né, temos palavras em inglês, mas não é o caso agora. Então a Vale, obviamente, ela faz o enforcement em termos de execução, em termos de auditoria, porque é uma empresa muito espalhada, porque
vai chegar a nossa segunda pergunta, né? A gente é uma empresa, além de ser baseada na natureza, a gente é uma empresa territorialista. A gente impacta um território. Vou te dar um exemplo. Paraupebas é uma cidade que tem 36 anos. Ela tinha nenhum habitante há 36 anos atrás. Então, toda essa lógica de envolver a comunidade tem que ser feita. Então, a gente tem evoluído muito nesse sentido, dado uma questão que é fundamental, é dar, como é que é a palavra, empowerment, né? Ou dar poder para quem está na ponta. Porque diferente de uma empresa que você está lá, seja até uma própria mineradora pequena, onde o dono está lá, você tem, a Vale tem, só para você ter ideia, 26 minas no Brasil. A gente impacta, são 1.350 comunidades que a gente tem impacto, que aí não é só município, né? São comunidades. Então, você tem que ter uma arquitetura muito robusta para fazer escuta. E isso, inclusive, é um dos valores da companhia, né? Que é, inclusive, um comportamento que a gente exige, entre aspas, dos nossos empregados, gestores, que é escutar e engajar, que é o que a gente chama de escutativa, engajamento com o ambiente externo. E como também a Vale tem se preparado para essas mudanças que têm acontecido? É a quarta maior mineradora do mundo, a maior empresa da América Latina, mas acredito que também haja impacto em questões, por exemplo, da guerra, não é? Que é um tema muito discutido aqui, já estamos com a guerra há muito tempo no território europeu, há outros conflitos também. Como é que a Vale se reestrutura pensando a nível global? Como se diz, a gente tem uma visão muito clara na nossa estratégia, né, que ela primeiro passa nesse primeiro pilar que a gente conversou antes, que é minerar de forma sustentável. A mineração não vai ser aceita se ela não for feita de forma sustentável, que passa por escutar as pessoas, respeitar a natureza, etc. Interessantemente, a grande discussão no mundo hoje é como é que a gente vai fazer a transição energética. E a mineração é a base para tudo isso. E você acaba, como a gente é a gente é um produtor brasileiro de um mineral específico, mas a gente está presente no Canadá também, e presente na Indonésia como produtores, ou seja, a gente vive nesses 3 países, além de vários outros que a gente opera, mas a gente tem uma visão muito interessante do mundo. E a gente vende para o mundo. A gente vende para a China, China é nosso principal mercado, é claro, principalmente por causa do minério de ferro, mas a gente vende também para o Atlântico Norte, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente tem como se chama, uma estratégia que visa exatamente se diversificar, de certa forma, dentro desse aspecto. Lógico que a gente não quer a guerra, é óbvio que ninguém quer isso, mas, por exemplo, quando a guerra aconteceu, a Ucrânia era um grande fornecedor de pelotas, por exemplo. Então, a gente também tem que se preparar para poder suplantar isso. Ao mesmo tempo, tem toda essa questão geopolítica depois da Covid, das quebras das cadeias de valores, essa tensão que existe entre os Estados Unidos e a China. Então, a Vale também, por ter concentração na China, o que a gente fez a nossa estratégia? A gente desenvolveu um conceito que chama Mega Hubs, que a gente quer, na transição energética, você vai ter que metalizar, você vai ter que criar o produto que a gente chama de aço verde, né, que vai ser baseado, inclusive, no primeiro momento, a gás natural e depois a hidrogênio. E isso é uma diversificação, né? E de novo, voltando assim nesse jogo geopolítico, você olha os Estados Unidos, um país que a gente não fornece porque ele é auto, como se diz assim, ele é self-sufficient, né? Ele é autossuficiente, mas a gente pode vir a aproveitar a nossa proximidade geográfica e a relação positiva que a gente tem no sistema pan-americano e começar a operar lá. Então a Vale é uma empresa que reage em função do que é, mas claramente preservando tanto a sua estratégia quanto os seus princípios, né? E ao falarmos de transição energética acelerada, descarbonização, o Brasil, ele está preparado para ser essa potência verde? Assim, acredito que sim. Eu acho que a gente também viu, né? Acho que foi interessante, né? Acho que reforça a qualidade do evento, né? O ministro Alexandre Silveira falando. A gente foi, por umas razões históricas, a gente se posicionou numa condição quase única. Né? Acho que um exemplo interessante, os 2 países no mundo que podem ter o hidrogênio verde mais competitivo, é o Brasil e a Suécia. E porque tem exatamente uma carga hidráulica permanente, que é uma preservação da bateria, que o sistema não pode parar, é claro, né? E tem uma potencialidade, já é uma verdade no Brasil, em relação à energia limpa, eólica e solar. E a Vale é uma empresa que consome muita energia. E essa energia pode, inclusive,
sustentar uma nova industrialização no Brasil, como eu falei desses mega hubs, né? Os 3 pontos desses mega hubs são o Golfo do México, o Oriente Médio